Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, segunda-feira da segunda semana do Advento. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 17 ao 26. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. O evangelho de hoje nos leva a uma reflexão muito importante. Há pecados que nos paralisam. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Há pecados que nos paralisam no espírito e vão criando dificuldades no nosso emocional e no nosso físico também. Portanto, é tomar muito cuidado, porque hoje se criou uma ideologia, uma visão de que pecado não existe mais, que pecado é coisa do passado. Não, o pecado continua existindo. Acho que a maior artimanha do diabo é nos fazer acreditar que não existe mais pecado. Porque aí nós nos sentimos livres para pecar à vontade, né? Só que esses pecados vão arruinando o nosso espírito, depois a nossa alma e depois o nosso corpo. O texto de hoje nos apresenta justamente a força do pecado, né? Que paralisava aquele homem. Quando Jesus vira para ele e diz: Amigo, os teus pecados estão perdoados, ele levanta. Por quê? Porque o pecado era o impedimento para ele viver a liberdade. O pecado o aprisionava. Aqui é um sentido simbólico, obviamente. O pecado lhe aprisionava. Lhe impedia de caminhar livre. Ele não tinha forças para caminhar. Por quê? O pecado tinha o encarcerado. Portanto, devemos entender a necessidade da confissão. A necessidade de pedirmos perdão dos nossos pecados. Eu poderia dizer que o pecado é como se fosse uma catarata. Aos poucos vai nos cegando e nos tirando a capacidade de enxergar. O que precisamos fazer? Operar a catarata. E o que é operar a catarata? É justamente buscar a confissão e o perdão dos pecados. Eu sempre digo para uma pessoa que não tem muitos pecados graves, que ela possa se confessar aí cada 2, 3 meses, né? Mas é necessária a confissão. Porque senão nós vamos acumulando pecados ao ponto de que vamos perdendo a nossa capacidade de identificar as coisas, de enxergar as coisas, até o momento que nós criamos como que escamas em nossas vidas. Como Paulo, né? Ficamos cegos. Então, não esperemos para que fiquemos cegos. Busquemos a confissão. Busquemos fazer uma boa reflexão, um bom exame de consciência. Aqui na nossa comunidade, a gente sempre providencia um formulário, né? Um tipo de um roteiro, é a palavra correta. Um roteiro para um bom exame de consciência e busquemos o perdão dos pecados. Façamos um bom exame de consciência. Não, faça o seguinte, é a coisa mais prática, tá, gente? Leia o exame de consciência em oração, se prepare. Depois pegue um papelzinho e vai anotando aquilo que o roteiro te mostra e que você demonstra e que você lembra: caramba, eu fiz isso. Muitas vezes nós pecamos e nem sabemos que é pecado. Às vezes é uma falha da nossa catequese, né? Da nossa preparação. Então anote no papel, chegue diante do sacerdote,
Padre, eu fiz um exame de consciência, está aqui os meus pecados, então eu vou ler. E fale. Porque muitas vezes, de cabeça, a gente esquece. Eu faço isso. Quando eu vou me confessar, eu pego o roteiro do exame de consciência, anoto e, diante do meu confessor, eu leio. Não há problema nenhum. Mas não deixemos acumular pecados em nossas vidas. Senão corremos o risco de ficarmos paralisados por eles. Um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.